bem-vindos à nossa linda e maravilhosa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Natan, dê um oi pra ele, e vamos juntos para nossa aula tão esperada de História. Para vir junto com a gente, lápis, caneta, caderno, fundamentais. Sim, anote muitas das ideias, os conceitos que nós vamos colocar aqui para você. Então, continue os estudos após essa aula, faça anotações, tem muitas expressões que nós vamos usar nesta aula aqui, que são chave para você entender outros conceitos futuros ligados a esse tema que nós vamos conversar na aula de hoje. O que nós vamos conversar? Ora, nós vamos relembrar o que foi o imperialismo na Ásia e na África, então, o conceito de imperialismo, anote aí se você não lembra. E ainda, compreender o que foram os períodos conhecidos como Belle Époque e Paz Armada. Dois conceitos diferentes. Percebeu? Vai precisar anotar isso no seu caderno. Então, para a gente começar a nossa aula, para você se aquecer, dois assuntos aí para você entrar no clima. Você lembra em que continente teve início a Revolução Industrial? O continente que começou. Lembra qual foi? Fácil, né? Próxima. Quais os objetivos dos países industrializados ao procurar ter colônias na África e na Ásia? O que eles pretendiam? Então, uma pergunta tranquila, outra mais ou menos. Vamos lá. Onde começou a Revolução Industrial? Europa. O continente Europa. Ela se espalhou principalmente a partir da Inglaterra. Então, Europa. Objetivos dos países industrializados para terem colônias na África, na Ásia. Interesse nos mercados produtores de matérias-primas baratas para as suas indústrias e ainda busca por mercados consumidores de produtos industrializados. Então, buscar matéria-prima barata, transformar isso em produtos industrializados e voltar a vender, buscar um mercado consumidor. Esses são os principais interesses, dentre outros. Então, para a gente entrar de vez na aula, observa comigo essa imagem do lado esquerdo. É uma dança no Moulin Rouge, em Paris, uma pintura de 1890, do Henri de Toulouse-Lautrec, que hoje ela está exposta no Museu de Arte de Filadélfia, nos Estados Unidos. Mas repare essa pintura. Você vê pessoas bem vestidas, elegantemente, e dançando, alegres, felizes. Na Era dos Impérios, Paris, onde fica o Moulin Rouge, cenário dessa pintura, se tornou um grande centro cultural. A capital cultural do mundo, Paris. O símbolo, então, desses novos tempos. Por que será Paris se tornou o símbolo? Então, repare que isso está muito ligado à ideia dessa cultura europeia mais chique, mais elegante. Paris seria o símbolo dessa elegância muito mais relacionada, e a pintura mostra isso, relacionada à burguesia, a classe mais rica. Aí Paris, então, era a referência desse povo. Falando em Paris, uma imagem clássica de Paris. Uma das cidades mais visitadas do mundo, Paris. E essa foto clássica da cidade. Muitas pessoas que vão até Paris, claro, têm o objetivo de ir até a Torre Eiffel, fotografar a Torre Eiffel, se filmar dentro da Torre Eiffel. O objetivo de quem vai a Paris, provavelmente um sonho seu, de alguém conhecido. Sim, você sabe quando a Torre Eiffel foi construída? Ela foi projetada pelo arquiteto, pelo engenheiro Gustave Eiffel, por isso o nome Torre Eiffel, aí do seu engenheiro. Ela começou a ser construída em janeiro de 1887 e teve a obra concluída em março de 1889. Ela foi construída para a Feira Universal do Conhecimento, que Paris seria a sede. Ela seria uma espécie, então, de portal para a entrada nos jardins dessa exposição. Então, essa passagem aqui pelos arcos dela embaixo seria uma espécie de portal para a entrada neste mundo do conhecimento. A Torre Eiffel, 300 metros de altura, à sua época era a construção mais alta do mundo. Então vai mostrar aí todo esse poder, essa ostentação dessa elite que vivia em Paris, então Paris como centro cultural da humanidade no final do século XIX. Vamos para a nossa aula então, falando agora de imperialismo, já que você entendeu qual é o período que estamos falando.
Final do século XIX, essa Paris, centro do mundo, a burguesia cada vez mais rica e ostentando essa riqueza. Uma época, então, de luxo, de riqueza, de que tudo parecia estar dando certo para essa elite, para essa burguesia. Imperialismo. Os governos dos principais países industrializados impulsionaram a conquista de colônias, especialmente na África e na Ásia. Esse imperialismo, ele também ganha o nome de neocolonialismo. Tanto faz como você vai encontrar em muitas vezes. Imperialismo ou neocolonialismo. Buscar colônias principalmente na África e na Ásia no final do século XIX. Situamos aí o lugar e o tempo. Vamos lá. Política expansionista, como nós falamos, final do século XIX, iniciozinho do século XX. Mercados consumidores, evitando crises de superprodução. Esse é o objetivo. Eu preciso de lugares para comprar minha mercadoria para que eu não produza em excesso e tenha uma crise. Então alguém que compre, uma colônia é obrigada a comprar de mim. Ainda preciso de fornecedores de matérias-primas e ainda de energia, como minérios, petróleo, borracha, fornecedores baratos de matéria-prima e energia para as minhas indústrias. Objetivo, então, desse neocolonialismo ou imperialismo. A Conferência de Berlim, que aconteceu ali em 1884, 1885, em Berlim, Alemanha, trouxe a definição das regras para a ocupação do território africano. Você percebe então aqui no mapa, antes, o primeiro mapa à esquerda, 1880, a África antes da Conferência de Berlim, pouco ocupada pelos países europeus. Pouco ocupada. Repare ao lado direito o mapa da África em 1913. Com os efeitos dessa Conferência de Berlim, repare a África ocupada pelas nações industrializadas da Europa. Os africanos perderam então a sua autonomia e passou o continente a ser colônia de países europeus. E esse acordo dizia que toda nação, estabelecida em um ponto do litoral, deveria expandir suas fronteiras para o interior. Objetivo de ocupar toda a África. E você percebe no mapa à direita, os países do litoral indo para o interior, tomando conta. Justificativa para essa ocupação aparecia muitas vezes como o fardo do homem branco, ou seja, os europeus industrializados, os europeus superiores, deveriam levar a civilização aos povos atrasados da África e da Ásia, seria a sua missão na Terra, levar então a civilização a esses povos. Essas imagens aí vão mostrar bastante isso. A primeira da esquerda, 1911, um jornal francês, mostra a França chegando ao Marrocos com uma frase: a França levará ao Marrocos a civilização, a riqueza e a paz. Repara, o Marrocos não teria isso. A França está levando para eles. A França está levando isso. Então essa ideia do fardo do homem branco, da missão civilizadora. Do lado direito, a pintura O Fardo do Homem Branco, que é de 1899, que mostra os Estados Unidos nas Filipinas e mostra a Inglaterra ali na Ásia, levando esses povos até a civilização que está no alto do morro. Civilização lá em cima. Então, quem vai levar esse povo passando por todos os percalços e desafios? Os países industrializados, aí no caso Estados Unidos e Inglaterra, que estão levando nas costas esse povo que sozinho jamais conseguiria chegar até a civilização. Exercício para você. Observe bem essa charge ao lado, que ela tem o título: Na China, a torta dos reis e imperadores. Essa charge do Henri Meyer foi publicada no Petit Journal da França em 1898. Qual a mensagem que o artista quis transmitir?
Analisando essa imagem, você percebe um clima de hostilidade na mesa. Quem está nessa mesa? Acompanha comigo. Da esquerda para a direita, você tem aqui Inglaterra, a Alemanha, Rússia, França e Japão, que estão dividindo uma torta que tem o nome China. E o chinês que está atrás deles, obviamente, não está sendo consultado e está reclamando dessa divisão imperialista. Então, essa é a ideia. Então, um chinês que não concorda com a repartição e ele está sendo completamente ignorado, mostra aí essa participação dos países industrializados, então, dividindo territórios, áreas de influência na África e na Ásia. Falando de Belle Époque, que nós também abrimos a aula. Belle Époque é uma expressão francesa, traduzindo, bela época, usado para designar um período de euforia, de otimismo na Europa. E esse otimismo antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, invenções como iluminação elétrica, o fonógrafo, o telefone, o automóvel, o cinema, o avião, mostravam que a humanidade estava, então, num caminho de progresso muito rápido. Euforia. Exposições de tecnologias, como aqui deu origem lá à Torre Eiffel, arte, moda, espetáculos. Paris era a grande referência, então a expressão aí Belle Époque. O mundo era lindo para essa burguesia, que impunha então o seu gosto para o resto da humanidade, essa civilização. Mas também a Belle Époque é marcada pela concentração de riqueza na mão das elites industriais, comerciais e financeiras que financiavam, que lucravam com esse imperialismo sobre a África e a Ásia. Rivalidades e disputas sobre o controle de territórios coloniais também era uma marca desse período. Ainda, o aumento da desigualdade social com operários cada vez mais explorados e descontentes. Quem lucrava com essa Belle Époque? A burguesia. Os operários cada vez mais desvalorizados. Paris era o centro, mas o mundo não era todo Paris. Exercício para você. Velocidade e euforia, angústia e vertigem eram temas recorrentes entre 1900 e 1914, quando as cidades explodiram em suas dimensões e as sociedades foram transformadas. Então, estamos falando de um período da Belle Époque, dessa velocidade e euforia. Qual a melhor definição para Belle Époque? Belle Époque, uma expressão francesa aí de bela época. Mas qual a melhor definição para este período? Acompanhe aí uma sugestão de resposta que você pode ter dado.
Do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, houve grande avanço científico e otimismo das pessoas. A crença no progresso da civilização, no desenvolvimento científico, no desenvolvimento tecnológico, davam a tônica do momento. Havia a nítida certeza de que vivia um período exuberante, positivo, de progresso. Havia essa certeza. E, ao mesmo tempo, o mundo passava pelo mesmo período conhecido agora como paz armada. Junto da Belle Époque, essa paz armada, marcada por algumas características. Uma delas, revanchismo francês. E aí, nessas características, você vai entender um pouco melhor por que esse nome, paz armada. Observa aí. A França perdeu a Guerra Franco-Prussiana lá em 1871 para a Alemanha. A Alemanha tinha se unificado em 1871, entrou em guerra com a França e venceu. Então a França perdeu essa guerra, nutriu um sentimento de revanche contra a Alemanha. Ainda, a Itália havia se unificado em 1870 e a Itália estava em busca de colônias agora para suas indústrias, já que a Itália havia se unificado como país. A Alemanha estava em grande crescimento industrial e, para isso, ter mais colônias era fundamental. A Inglaterra, o maior império colonial e industrial do mundo. Claro, não queria perder suas colônias e queria aumentar o seu potencial dada a sua indústria. Percebe um monte de situações. Ou seja, paz armada. Não havia guerra declarada entre esses países, mas eles se preparavam para uma guerra que poderia acontecer, para cada um ou conquistar seus objetivos ou defender o que já tinha. E aí nós temos em 1882 a chamada Tríplice Aliança, uma aliança de 3 países. Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria. A ideia dos países evitar um isolamento no caso de uma guerra que, quem sabe, poderia acontecer. Então já fizeram uma aliança precavendo-se dessa possibilidade de guerra. A Alemanha, a partir agora de ter um apoio, tentou dominar posses inglesas no Oriente Médio e tentou dominar o Marrocos, que era da França. Agora que ela tinha então parceiros. Não conseguiu, mas gerou crises diplomáticas, aí a Alemanha gerou. Como resposta a isso, em 1907, a formação da Tríplice Entente. Uma referência aí ao francês, algo como acordo, entendimento. Então a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Percebe então? 2 blocos de países. E isso gerou uma corrida armamentista. Sim, corrida por armas. Não havia guerra, mas os países se armavam cada vez mais à espera do conflito. Essa é a grande definição, então, de paz armada. Essa corrida armamentista, final do século XIX, início do século XX. Este mapa vai mostrar para você bem como estava, então, a Europa. Em azul, no seu mapa, os países da Tríplice Entente. Cercados aqui mais ao meio, os países da Tríplice Aliança. Então, Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, Rússia, Reino Unido e França, e claro, suas colônias juntos. Aumento da fabricação de navios de guerra marca esse período. Aumento das armas, mais munições, mais granadas, mais uniformes. Percebeu? Os países se arrumando para uma guerra que viria a acontecer. Ainda a criação da obrigatoriedade do alistamento militar, então aumento de jovens chegando nos exércitos. Os países se preparavam para uma guerra que, quem sabe, poderia acontecer. Paz armada. Ficou fácil? Olha o exercício então. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava agora antes de 1914. Depois disso, veio algo que não mais merecia esse nome. Era compreensível. Como podemos definir, então, o que foi essa paz armada?
Paz armada. Então, você vai lembrar de corrida armamentista. Os países industrializados estavam se armando, se preparando para uma guerra que, quem sabe, poderia acontecer, mas não havia uma guerra oficial declarada. Esse período ainda é marcado pela formação de alianças militares. Então, arrumar parceiros para uma guerra que poderia acontecer, como a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e ainda a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Então essas alianças militares também marcam um período de paz oficial, mas em que os países se armavam para uma guerra que poderia acontecer. Nessa aula, você viu que o imperialismo dos países industrializados fez da África e da Ásia suas colônias. Você viu ainda que Belle Époque foi um período de entusiasmo, de euforia das classes mais altas, a ideia de um progresso constante. Paz armada foi um período de expectativas por um confronto que estaria por vir, mas que ninguém queria começar esse conflito. Paz armada. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!